O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete o que o senhor falou. O senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que tem muitos erros de tradução. Mas eu não estou falando de tradução. Estou falando do texto original. Então, prosquineu. A tradução dele seria reverenciar. Calma aí. Porque o pessoal... Se ajoelhar, se dobrar. O pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Quando Yeshua, ele vai pro Gólgota e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. Isso, o pai dele. O pai dele. O pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do pai. Não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. Não. Eu só reafirmei o que Paulo falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. Não é isso que a gente interpreta, mas tudo bem, é o que você interpreta. Não. É porque eu li o texto lá. Vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá, então vamos na interpretação. Pera só um minutinho. É que tá a palavra do senhor contra o texto. Porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor tá invalidando o grego e o português. Eu li o texto em português. O senhor tá invalidando tudo que eu tô falando que tá no texto? Não, mas invalida usando o texto. Fala assim, ó, o senhor leu errado aqui, a gramática aqui tá errada. O senhor não faz isso. O que o senhor falou... Aí parece que eu sou mentiroso, entendeu? Mas o texto não tá escrito. O que o senhor falou, eu nunca discordei de Jesus ter forma de Deus, não usurpou. Mas a forma eu corrigi, eu tô falando que ele era igual, não tô falando tudo que ele bem. Ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao Pai, foi isso que eu falei e isso que tá escrito no texto. Então Deus morre. Não, quem morreu foi Jesus, homem, ele tem duas naturezas, isso aí só não estudou a teologia que o senhor 100% homem, 100% divino. Não, isso aí quem tá falando é o senhor. Não, ele porque é homem... essa onde surgiu a trindade, é essa doutrina, 100% homem, 100% Deus. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, presta atenção. A gente vem discutir aqui, eu tô discutindo com o senhor... Se Jesus pode ser adorado. Peraí, isso. Eu tô discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e respondendo o que o senhor falar aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo, eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas essa é a origem da doutrina. 100% Deus... De qual doutrina você fala? Da doutrina que veio da Trindade. Não, porque essa doutrina, ela veio de Roma. Calma aí. Não. Vamos lá. A Trindade é do século II pra frente. A doutrina da união hipostática, que 100% Deus, 100% homem, é do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia não tem nada a ver com Niceia. É do ano 500 e pouco. Sim, mas se iniciou em Niceia. Também não. A ideia é assim. A apostasia... Mas tudo bem, depois a apostasia é outra coisa. Mas vamos lá, então na ideia. Se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao Pai. Entrego a ti o meu espírito. Sim. Tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho? Não. Vamos lá. Porque a adoração acontece o seguinte, o senhor ignora todo o processo da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim, ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante à dos homens. Qual atitude é? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel até a morte. Então é isso. O cara era Deus e foi humilde pra vir aqui se fazer um humano pecador. Pra levar os nossos pecados. Pecador não pode ser. Pra levar os nossos pecados, ele se fez pecado. É o que a Bíblia fala. Não, ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for pecador, o sacrifício dele não faz capará de expiação do pecado. É justamente isso que eu tô defendendo. 100% homem peca. Jesus é semelhante aos homens. Você falou que ele se fez pecador. Não, então, ele levou nossos pecados. Não. Levar é uma coisa, ser pecador é outra. Ser pecador é transgressor de Torá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. No ato do sumo sacerdote, quando se pegava o cordeiro sem mancha, sem mácula, para fazer a oferta do pecado, quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. Não, peraí, tô perguntando pro senhor. Tá bom. O que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. Jesus é o Cordeiro de Deus? Ele recebe a carga, mas ele não pecou. Pastor, é diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum momento. Você falou que ele se fez pecador. Que se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados. Aí eu concordo, ele levou. Aí eu falo uma coisa, se eu colocar outra na minha... Pode ser minha fala agora? Não, você falou. Aí a minha pergunta... Se ele entregou o espírito ao Pai, a adoração tem que ser atribuída ao Pai, porque ele fez o quê? Capará. Vou dar um exemplo do cordeiro mesmo, rapidinho, só pra embasar minha fala. Quando você faz a expiação de um cordeiro, um corban, um sacrifício, você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o Pai? Como que era feito ali no altar de sacrifício?
Você adora o cordeiro ou você adora o pai com aquele sacrifício? O cordeiro não podia ser adorado. Então? Mas o senhor sabe o que é tipo e antítipo? Então, mas João, ele tipifica Yeshua como um tipo de cordeiro. Ele era só um tipo. O cordeiro não recebia adoração. Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez, pai, entrego a ti o meu espírito, significa que ele está entregando o ministério dele que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso aqui é adoração, certo. Não tem como você... Ele adorou o pai, tá certo. Não tem problema nenhum. E o filho tem que ser adorado. Não. Sabe por quê? Aí complicou. Quem não recebe... A Bíblia fala, João fala isso. Quem não recebe o filho, não recebe o pai. Mas recebe como Cristo. É o que tá escrito. Como o Senhor. Aqui, ó, segunda carta de João. Aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Sim. O que Messias. Que é o Cristo? O Messias. Ungido. Sim. Ungido. Se ele foi ungido, ele se ungiu? Claro que não. Então a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é o Senhor que tá falando. Não, você é ungido? Eu sou. Tem que te adorar? Não. Então. Mas eu não sou Deus. Jesus é igual a Deus. É os não, problemas. Mas a Bíblia fala. O senhor tá pegando Moisés, Arão, os caras que foram criados. Vamos colocar as coisas no lugar primeiro. Yeshua foi criado. Não. Aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação. É isso que o senhor interpreta errado. Eu já mostrei que primogênito não é isso aí. É o quê? É o eu já falei, o senhor não lembra que eu falei? Tá relacionado ao primeiro filho. Não é isso que a Bíblia fala. A primogenitura sempre tá relacionada ao primeiro a ser gerado. Então, tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui, pra deixar claro. Rodou uma heresia, pra mim é heresia, de várias essas que o senhor tá falando aí. Tudo bem. Essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí, eu não sei o que é uma salada misturada com testemunha de Jeová, com adventista do sétimo dia, que fala que Jesus foi um anjo. O senhor defende aí, tem um vídeo do senhor falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse. Eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica, isso aqui fere a pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Primeiro, quando a gente pega Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: há muito tempo Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, e nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, qual o nome que herdou é superior ao deles. Então, primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos? Essa é a questão. Depois, pois a qual? Versículo 5. Um dos anjos, Deus alguma vez disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E ainda, quando introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Calma, não fica tranquilo, fica calmo. Primeiro, Deus está dizendo que para os anjos adorarem a Jesus. Eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus, aqui acaba o debate. Com todo respeito e carinho. Deus está falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Eu não sou anjo. O anjo tem que prestar a adoração a Jesus e eu como ser humano não. Vamos lá. Que palavra que é essa daí? Não, Hebreus 1:6. Tudo bem. Esse aqui. Não, isso daí tá tudo certo. O problema é esse adorarem, os anjos o adorem. Que grego, palavra que é essa? No grego, onde o senhor quiser. Qual é essa palavra? No grego. Você é o professor? Não, eu sou o professor mesmo. Agora então, é o seguinte. Qual que é essa palavra? O ônus da prova é quem tá dizendo que é mentira. Tudo bem. Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Proskineu. Então, proskineu, quantos significados tem? Por que aí não tá latreu, que é um significado só? Pastor, sabe que o senhor pega uma palavra polissêmica? Quem disse? Não, peraí, vamos lá, exegese. Então, vamos lá, peraí. Quais são os outros significados? Do quê? Do proskineu. Reverência, se prostrar, se ajoelhar, tudo que um rei é bendito. E olha só, vamos lá. Então, vamos defender dos anjos, calma. Os anjos têm que se ajoelhar diante de Cristo. Da majestade dele. Não, lá não diz isso. Não, mas ele é uma majestade porque é lá rei. Eu só estou usando a palavra. Tem que se ajoelhar e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo. Também. Concordo. Isso não é adorar? Não, na minha concepção não. Porque se ajoelhar, entra naquele mérito do Mefibosete. Mas eu tô falando de anjos, não inferiores. O Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas vamos voltar na história? Porque a Bíblia ela é um complexo, ela é toda, ela não é uma parte isolada. Tudo bem? Então, na parte toda, quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, a manifestação de Deus na terra,
né? A teofania. Beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo que aparece na sarça, que aparece para Josué com a espada desembainhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar Kadosh Baruhu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas, segundo os estudos cabalísticos, aí entramos no mérito da cabala, ele se contrai, a contração de Deus, criando um espaço para criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes, que eu falei lá de Bara Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Moshe Rabbeinu, Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede para conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, Aini Hader, eu sou o caminho. Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu para conhecer, que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarça? Porque um dos princípios da fé, até os 13 princípios de Moisés Maimônides, que rege também o judaísmo, é o que? Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é espírito e ele não tem uma forma corpórea. Então como que ele pode ter vindo à terra e fazer com que as pessoas adorem ali ele? Pastor Paulo. Vamos lá. Vou deixar claro que é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um texto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6,4, bati de frente. Todo o texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu também, porque nós estamos falando de anjo, você falou de anjo agora. Sabe o que o senhor faz? E eu tenho que trazer a ideia do anjo. Quem é o anjo? Então, sabe o que o senhor faz? Qual que é o nome desse anjo de Adonai? Deixa ele falar, pastor. Por favor. Sabe o que o senhor faz? Eu levanto um texto, aí o senhor vê que tem dificuldade a neva, o senhor sai dele, vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse. Isso aí pra quem é exegeta que tava escutando, depois eu vou ouvir, vou mandar os print lá. Manda não tô lá. nem aí. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Quem é judeu sabe o que eu tô falando. Não, o que o senhor quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também. É minha área, fica tranquilo. É o que eu tô falando. Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego diz assim: Rotan de palin esegag, tom prototokon esten oikomenin, legikai, e a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó, prosknezatosan. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando, ele é um verbo aorista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que não significa nada porque não é a área do senhor. Por isso que eu falo assim pra mim. Não, pra mim não muda. Não vai mudar porque não é do senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração e falou a falácia do espantalho que, mas a palavra é esse aqui. Tá, então qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo, porque eu dei o exemplo superior, não tô falando de ser humano. Eu falando que os anjos adoram. Quem sou eu pra não adorá-lo? Né? E quem mandou adorar foi Deus. Os anjos adorar Jesus. Só para você ver o pé de igualdade. A mesma palavra, Mateus capítulo 2, versículo 2, quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo, e o texto diz: Cai ilimomen proskinissai, ou proskinice, num grego mais moderno, e vieram adorá-lo. A tradução é essa. E se eu quisesse que eu cito aqui a NSA, King James, a versão internacional, sim, e outras versões também, francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui. Mateus 2,8, a mesma questão. Calo enton proskinesu autu, e para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que o chefe de tudo falou lá? Acho que era como que é o nome dele? Que queria matar Jesus? Herodes. O Herodes falou: me fala onde Jesus está para que eu vou também adorar. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar. O Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos para eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2,11, Mateus 4,9, enfim. Tá claro para mim e para a Bíblia que Jesus não só deve adorado, como ele foi. Eu não tô dizendo que não é, ele não deve. Ele foi, porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo, e a Bíblia fala que os anjos o adoram, porque a aoristo ali é uma ação que já aconteceu, ou seja, uma espécie de passado. Ou seja, o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado. Ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito. Jesus não só deve, mas como ele é adorado, em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra prosquineu é o problema. Ela é o problema. Por quê? Por que não colocou na visita dos sábios do Oriente a Yeshua? Por que não colocou a palavra latreu?
Porque não é essa palavra que era pra aparecer, então, porque era adoração. Porque o prosquineu, ele tem vários significados. Então mostra uma palavra de Lateu, onde mostra a adoração. A Jesus Novo Testamento. Não, então, no Novo Testamento. Não tem, todos que aparecem é o prosquineu. Mostra um texto. Não tem. Mas mostra um texto com essa palavra. Não tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui normal. Eu vi que o senhor citou a palavra. Pra Jesus não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar a referência aqui. Não tem. Apocalipse 22:9. Então, vamos lá. Quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse, não faças isso, sou conservo teu, de seus irmãos. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é prosquinel, pastor, aqui. Então, ó. É por isso que eu tô falando. Então, olha o problema, é o que eu falei. As palavras da Brit Hadashah são tendenciosas no prosquineu. E o prosquineu, ela tem então mais agora é o Novo Testamento que é um problema? Não é um problema. Calma aí, pastor, peraí. É a palavra prosquineu. O senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete o que o senhor falou. O senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que tem muitos erros de tradução. Mas eu não estou falando de tradução. Então, estou falando do texto original. Então, prosquineu. A tradução dele seria reverenciar. Calma aí. Porque o pessoal... Se ajoelhar, se dobrar. O pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo bem. Vamos lá. O senhor acha que o texto grego do Novo Testamento, o texto original, está errado? Em algumas partes tem até acrescentares de Roma. No texto original tem acréscimo? Aqui, tá aqui, ó. Pra defender essa doutrina... Calma aí, pastor. O texto que eu citei pro senhor é Apocalipse 22:8. Esse não. Apocalipse 22:8 diz assim, ó. Pra quem não tá ouvindo, não tá entendendo, quando ele fala Brit Hadashah, que na verdade é Berit Hadashah, não é Brit, é Berit. Abreviação. Vamos lá. O que significa Berit Hadashah? Significa a novo acordo, novo testamento, novo pacto. É a palavra que os judeus usam para Novo Testamento. Ele está dizendo que no Novo Testamento não dá para confiar nem no texto original. Não falei isso, não. Falou agora há pouco. Não, o texto eu falei que foi Apocalipse 22:8, que diz assim, ó, eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando eu as ouvi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O prostrei-me para adorá-lo aqui é prosquinel. Então ele me disse, não faças isso. Sou conservo seu, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. A palavra também é prosquinel. Só que o senhor disse que, geralmente, toda vez, a maioria das vezes, 99% das vezes que aparece adoração a Deus ou a Jesus, é prosquinel. Mas o senhor está dizendo que ela tem vários significados, não sei o que lá. É um problema do texto original agora? O senhor está dizendo que o texto foi corrompido? Não, eu estou falando que a tradução foi tendenciosa. Pastor, eu não li a tradução, eu li o texto original. Tudo prosquinel bem, mas não tem problema. O prosquinel, eu já falei, ele tem mais de um significado, não tem? Vocês são professores, tem ou não tem? Sim ou não? Aqui nesse texto, a palavra aparece 2 vezes. Tudo bem, mas ela tem mais de um significado ou não? Pastor César. Em 99% das vezes é adoração. Deixa eu ler o texto. Não, mas você coloca em qualquer literatura prosquinel, vai aparecer vários significados. Então faz o seguinte, ó, eu tenho que fazer um intervalo, porque vai entrar o outro programa e a gente segue aqui pelas redes sociais. Já entendi, né? Então a gente vai pro intervalo agora e a gente volta definitivamente somente pelo canal do YouTube, se você quiser acompanhar, César Cavalcante ou Música FM 105.7. Vira aí, a gente volta já. Vai.